Olá, tudo certo com você? Carlos Tozinho aqui de novo e hoje a gente vai falar mais um pouco a respeito de lógica, tá? Não lógica de programação, mas lógica realmente lógica, tá? Proposições lógicas e tabela verdade mais especificamente. Por quê? Porque isso é extremamente importante quando você desenvolve alguns algoritmos, tá? E eu quero mostrar para você esse conceito e quero que você entenda, né, como que você pode aplicar os conceitos lógicos e a tabela verdade para você tirar vantagem disso na hora que você for escrever seus algoritmos, tá? Vamos imaginar o seguinte então. Imagine que você está solicitando, está em processo, né, de solicitação de visto para um determinado país, não interessa que país que é, tá? E vamos imaginar o seguinte, que esse visto, para ele ser emitido para você, existem três regras básicas que têm que ser cumpridas, tá? As três. Primeiro, você tem que ter um passaporte. Segundo, você tem que ter uma residência fixa, tá? E terceiro, você precisa não ter antecedentes criminais, ok? Então são essas três condições. Vamos fazer o seguinte então, vamos representar cada uma dessas condições, tá? Em forma de uma variável. Como essas condições elas são booleanas, né? Podem ser verdadeiro ou falso, true ou false, né? Como a gente diz em programação, a gente vai representar elas através de variáveis lógicas. Então, vou criar a primeira variável lógica, chamada tem passaporte. Tá? Você pode ter sim ou não, né? Verdadeiro ou falso. Outra, se você tem residência fixa. E a última tem antecedentes, que é antecedentes criminais, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, que você tem passaporte, você tem residência fixa, e você não tem antecedentes, tá? Nessa condição, pela regra que eu expliquei para você, você poderia tirar o visto, ok? Vamos criar então um bloco C aqui, que vai basicamente escrever se você pode ou não tirar o visto, tá? Então vou fazer assim, ó. Se uma condição verdadeira, vou colocar visto aprovado, se não, visto negado. Bom, que condição é essa, tá? Que eu vou colocar aqui. Quando que meu visto é aprovado? Em apenas uma situação, que é a situação do eu tenho passaporte, eu tenho residência fixa e eu não tenho antecedentes. Essas três condições têm que ser verdadeiras. Como que eu faço para compor todas essas condições, que são condições lógicas, e retornar uma resposta só, que é um verdadeiro ou falso, que é justamente o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso usar os operadores lógicos da lógica de programação. E os operadores lógicos são o e, o ou o não. Tá? Esses são os principais e são os que a gente vai ver aqui. Então, para que eu tenha um visto aprovado, eu preciso, primeiro, ter passaporte. E eu também preciso ter residência fixa. E também eu não posso ter antecedentes. Digitei errado, né? Antecedentes. Antecedentes. Então tá lá, visto aprovado, tá? Olha o que eu fiz aqui. Eu usei o e o não, que são dois operadores lógicos, ok?
Se eu chegar agora, por exemplo, e vamos supor que eu tenha passaporte, tenha residência fixa e tenha antecedentes. O que vai acontecer com o meu visto? Meu visto vai ser negado. Por quê? Porque a última condição não bate, né? A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, se eu não tenho antecedentes, tenho residência fixa, mas não tenho passaporte, o que vai acontecer? Meu visto vai ser negado. Ele só vai ser aprovado se essas 3 condições forem verdadeiras. O tem passaporte, o tem residência fixa e o não tem antecedentes. Ok? De uma forma intuitiva, você já começa a perceber aqui o uso de algo que a gente chama de tabela verdade, tá? O que a tabela verdade diz? Ela diz qual é o resultado lógico quando você compõe outras 2 expressões lógicas. Vamos tentar ver melhor isso aí? Então imagine o seguinte, tá? Eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, ok? Seriam 2 proposições lógicas, como por exemplo, tem passaporte e tem residência fixa, tá? Com base nisso, a gente pode montar a tabela verdade, tá? Que é a tabela verdade do P e Q. Vamos começar com a do E. Quais são as combinações possíveis aqui? Eu posso ter verdadeiro e verdadeiro, eu posso ter verdadeiro e falso, eu posso ter falso e verdadeiro, eu posso ter falso e falso. Essas são as possibilidades que eu tenho, né? Quando eu tenho duas proposições ali. O E, ele só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, ok? Isso é muito simples de você entender. Por exemplo, suponha que você tem um filho, um sobrinho, alguém lá, e você fala assim para ele, ó, nesse Natal eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Se você chegar no Natal e der só uma bola para ele, você acha que ele vai ficar feliz? Não. Por quê? Porque a criança sabe que se você prometer uma bola e uma bicicleta, as 2 coisas têm que ser verdadeiras para que o objetivo seja atingido, tá? Se você der uma bicicleta, se der a bicicleta for verdadeira e não der a bola for falso, verdadeiro e falso, acabou. A criança vai ficar triste, entendeu? O resultado não é atingido. O resultado vai ser falso. Portanto, o E tem essa característica. Quando eu faço verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e falso e verdadeiro é falso. Falso e falso é falso. Quer dizer, a única possibilidade de dar verdadeiro é se tudo for verdadeiro, ok? Que é essa condição que eu fiz aqui. O tem passaporte tinha que ser verdadeiro, o tem residência fixa tinha que ser verdadeiro e o não tem antecedentes tinha que ser verdadeiro também. Se as 3 coisas forem verdadeiras, isso e isso e isso, o resultado dá verdadeiro. Por isso que o bloco do C é executado, certo? Vamos agora fazer a tabela verdade do não. Então, eu tenho P e eu tenho o não P. No caso do não, né? Eu não preciso de 2 proposições, eu só preciso ter uma. Então, se o meu P for verdadeiro, não P é falso. Se o meu P for falso, não P é verdadeiro. O que o não faz? Ele inverte. Não é isso que o não faz? Quando você tem uma coisa que é verdadeira e você nega aquilo, ela vira falsa. Se você tem uma coisa que é falsa e você nega aquilo, ela vira verdadeira. É assim que funciona, tá? Na lógica é assim que funciona. É o que acontece aqui. Por exemplo, o meu tem antecedentes era falso. Só que o não tem antecedentes faz o quê? Faz com que essa afirmativa vire verdadeira. Se o tem antecedentes é falso, o não tem antecedentes é verdadeiro, ok? Por isso que esse verdadeiro com o verdadeiro da residência fixa e com o verdadeiro do passaporte, tudo composto vira verdadeiro e o bloco escreva é executado. Então já temos a tabela verdade do E e a tabela verdade do não. Qual outra tabela verdade que eu posso ter? É a do OU. A gente não mostrou aqui ainda, mas eu já vou mostrar um exemplo para você. Vamos fazer a tabela verdade do OU? Vou fazer ela aqui embaixo. O OU também é assim, ó, é um P, um Q e um P ou Q. Vamos lá de novo. Quais são
as minhas possibilidades aqui. Eu posso ter verdadeiro e verdadeiro, eu posso ter verdadeiro e falso, eu posso ter falso e verdadeiro, e eu posso ter falso e falso. Essas são as 4 combinações lógicas que eu posso ter. O P ou Q funciona da seguinte forma. Vamos voltar lá no exemplo da bola e da bicicleta. Você chega lá pro teu filho, pro teu sobrinho e fala assim, olha, nesse Natal, eu vou dar para você uma bola ou uma bicicleta, legal? Quando você chegar no Natal e entregar para ele uma bola, o objetivo vai ter sido cumprido? Para ele aquilo vai ser verdadeiro? Vai, porque você tinha falado que você ia dar um ou outro. Você não falou que ia dar os dois, né? Você falou que ia dar um ou outro. Então se você der uma bola, ele fica feliz, não fica? Verdadeiro. Se você der só a bicicleta para ele, ele fica feliz? Fica. Verdadeiro também. Se você der os dois para ele, uma bola e uma bicicleta, ele fica feliz? Fica. Talvez fique com o dobro de felicidade, mas vai continuar feliz. Agora, se chegar no Natal e falar assim, ó, sobrinho, desculpa, mas pega aqui esse, sei lá, esse lápis, né? O que vai acontecer? A criança não vai gostar. Falso. Certo? A tabela verdade do ou, então, funciona da seguinte forma. Se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou falso é falso. Quer dizer, na tabela verdade do ou, basta um deles ser verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Tá? Ou uma coisa ou outra, qualquer uma delas. Se uma for verdadeira, legal, já cumpriu o objetivo. Se as duas forem verdadeiras, cumpriu 2 vezes o objetivo, mas é verdadeiro. Agora, se nenhuma delas for, é falso. Então perceba que é bem diferente da tabela do E, né? O E é verdadeiro só na situação dos dois serem verdadeiros. O OU é verdadeiro em todas, menos na situação de os dois são falsos. Ok? É como se fosse meio invertido, tá? Diante disso, então, vamos adicionar agora mais uma condição aqui, que vai ser a seguinte. Além do passaporte, residência fixa e antecedentes, existe um outro critério aqui para o visto, nesse país aí que você está querendo, né, solicitar o visto, que é o critério de se você tem uma oferta de trabalho. Tem oferta de trabalho. Ok? Vou colocar aqui que você tem a oferta. Então, tem oferta trabalho. True, tá, é o costume, né? Não é true, é verdadeiro. Agora pense o seguinte. A gente tinha antes uma condição que era, para você ter o visto, você tinha que ter passaporte, residência fixa e sem antecedentes, certo? Só que agora tem mais uma condição aqui. Se você tiver passaporte e passaporte e uma oferta de trabalho, não interessa se você tem antecedentes, nem interessa se você tem residência fixa. Você vai ter o visto aprovado. Então veja que eu estou adicionando mais uma condição. Só que é o seguinte, a minha condição para o visto ter passaporte e residência fixa e não ter antecedentes, ou ter passaporte e ter oferta de trabalho, certo? Então perceba que eu tenho agora 2 situações e eu tenho que ou atender uma delas, né, que é aquela que a gente já estava vendo, ou a outra, que é essa do visto, que é a de ter oferta de trabalho com passaporte. Uma ou outra. Então a gente pode aumentar aqui a nossa condição. Então eu posso ter o que eu já tinha, certo? Vou colocar numa linha de baixo aqui. Ou eu vou colocar aqui tem passaporte e tem oferta de trabalho. Certo? Então, olha só. No meu caso aqui, o visto foi aprovado por quê? Porque eu tenho passaporte, tenho residência fixa e não tenho antecedentes. Mas vamos supor que eu tenho antecedentes, tá? Tenho passaporte, tenho residência fixa e tenho antecedentes. Só que eu tenho também uma oferta de trabalho. O resultado vai ser visto aprovado. Por quê? Porque apesar de eu ter antecedentes, eu tenho uma oferta de trabalho e tenho passaporte. O que o algoritmo está fazendo aqui? Lembra, né, que o bloco só é executado se o resultado for verdadeiro.
Tem passaporte é verdadeiro. Tem residência fixa é verdadeiro. Tem antecedentes é verdadeiro. Só que eu tenho o não que nega o verdadeiro. Portanto, isso aqui resulta em falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro e falso é falso. Portanto, a minha condição do if, do se aqui, é falsa. Então, essa condição não é atendida. Só que tem mais uma condição, que é essa próxima aqui. Então, ó, essa primeira condição foi falsa, ok? Ok? Próxima condição, tem passaporte? Verdadeiro. Tem oferta de trabalho? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Dá verdadeiro. Agora pense o seguinte. A primeira condição era falsa. A segunda é verdadeira. Portanto, eu tenho falso ou verdadeiro. Lembra que quando eu tenho falso ou verdadeiro, basta uma das condições serem verdadeiras para que o meu resultado seja verdadeiro? Pois é. Portanto, falso ou verdadeiro dá verdadeiro e o bloco é executado. Ok? Espero que você tenha compreendido, então, né, a lógica por trás do e, do ou e do não. E com relação a prioridades, tá? Tem algum momento ali que você precisa escolher, né, qual é o operador que você vai resolver primeiro. Então a prioridade é sempre assim, ó. Primeiro os parênteses, né? O parênteses altera a prioridade, né? No meu caso aqui eu tenho um parênteses aqui no ou, então ele altera a prioridade. Mas a resolução é sempre assim. O não é o mais prioritário de todos, tá? Depois é o e depois é o ou. É assim que funciona. Por que eu coloquei parênteses aqui? Porque se eu não colocasse parênteses aqui, ó, o que ia acontecer? Primeiro ia ser resolvido o não tem antecedentes, tá? Depois ia ser resolvido o tem... Ah, daria certo. Não, aqui nesse caso daria certo. Porque ele vai resolver primeiro o não, depois esses dois aqui, o tem passaporte e tem residência fixa, depois o e com esse cara aqui, depois o tem passaporte com oferta de trabalho e o resultado disso vai fazer ou com o resultado de cima. E aí vai dar certo, tá? O que a gente tem que fazer é em situações, por exemplo, onde a gente tem o ou e a gente quer primeiro resolver o ou antes do e, aí você coloca um parênteses no entorno da condição com o ou, tá? Para ficar mais claro, tá? Fazer um teste de mesa rapidinho aqui, ó. Eu vou chamar o P de tem passaporte, tá? Então é P, a minha condição é essa, é P, E, R, que é residência fixa, E, não, A, que é antecedentes, ou P, que é o passaporte, E, O, que é a oferta de trabalho. Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu pegar um azul aqui para mostrar para você. Certo? Essa aqui é a condição que eu tenho que resolver. E isso aqui tem que retornar um resultado lógico, tá? Porque eu estou colocando dentro de um C ali, dentro de um bloco C. E vai retornar um resultado lógico, porque sempre que eu opero operadores lógicos, o resultado é um resultado lógico, tá? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar que as condições estão todas verdadeiras aqui, ó. Verdadeiro, 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 tá? Então vamos lá. O P é verdadeiro, então eu vou ter verdadeiro e o R, que é a residência, é verdadeiro, e não o A, que é o antecedente que está verdadeiro, ou o P, que é verdadeiro também, que é se tem passaporte, né? E o, que é verdadeiro. Certo. O que eu resolvo primeiro? Lembra, né? Primeiro é o não, né? O não é o prioritário ali. Então é V e V. E não V vira F, ok? Lembra que na tabela verdade o verdadeiro vira falso quando eu nego, né? Ou V e V. Bom, vamos agora começar a resolver os E's, né? Porque entre E e ou, o E é prioritário. Então vamos fazer V e V. V e V é V, né? Verdadeiro e verdadeiro é sempre verdadeiro. E falso ou... Já vou fazer esse V e V também. V e V é V, verdadeiro. Certo, tem o E e tem o ou. Quem que eu vou resolver primeiro? Vou resolver primeiro esse cara aqui, ó. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso é falso.
Então, ó, a minha primeira condição aqui, ó, que era essa aqui, retornou falso, tá? Ou verdadeiro. Então, sobrou falso ou verdadeiro. Pela tabela verdade, falso ou verdadeiro é verdadeiro. Portanto, a minha condição é verdadeira, então o meu bloco é executado. Certo? Então, é assim que funciona a operação lógica, tá, de operadores. Eu resolvi mostrar com mais detalhes essa parte, porque é uma parte que gera muitas dúvidas em quem está aprendendo lógica de programação, tá? Mas se você seguir a lógica, não tem segredo, certo? Você vai ter situações ali que tem resultados lógicos, né? E você precisa compor isso, e a composição disso é através de operadores e ou, né? Ou então você pode negar uma proposição lógica através do operador lógico não. E o resultado, né, sempre que você aplica um dos operadores e ou não, sempre vai ser um resultado lógico, tá? Por isso que você vai ter como resultado, então, aqui nesse caso, né, o verdadeiro. Ufa, terminamos então. Forte abraço, até a próxima.